Olá, meus queridos Bigs. Alexander Hartigan, um brilhante professor, perde sua noiva Emma e decide criar uma máquina do tempo para tentar salvá-la. É um plano para lá de ousado. Se prepare e vamos nessa. Em uma manhã normal na vibrante Universidade de Columbia, em Nova York, o ambiente acadêmico é marcado pela notável presença do Dr. Alexander, cuja figura já é bastante conhecida entre os corredores. No entanto, a profunda dedicação do doutor às suas pesquisas o faz esquecer completamente de um compromisso marcado com sua namorada, Emma. De volta ao seu lar, que também serve como laboratório, ele se prepara para uma reunião importante com seu colega, Philby. Este, por sua vez, tenta convencer Alexander a adotar um pensamento mais tradicional e a não se deixar consumir tanto por suas teorias e invenções extravagantes. Alexander é distraído por um protótipo de automóvel que apresenta falhas. O dono do carro oferece uma carona, mas Alexander recusa, apesar de sentir uma certa hesitação. Mais tarde, na presença de Emma, Alexander se mostra visivelmente nervoso, suas mãos tremem enquanto ele ensaia mentalmente o que dirá a seguir. Ele reúne coragem e, com o coração acelerado, oferece a Emma um anel de noivado. Ela aceita com um sorriso radiante. No entanto, a celebração é bruscamente interrompida quando um ladrão aparece das sombras da floresta próxima, exigindo que entreguem tudo o que têm. Emma, relutante em desistir de seu novo anel, enfrenta o assaltante que insiste com mais agressividade. Uma luta tensa se desenrola e, em um instante trágico e chocante, Emma é atingida por um disparo a queima-roupa, morrendo nos braços de Alexander. 4 anos depois desse evento marcante, encontramos um Alexander ainda mais imerso em seus estudos científicos, uma obsessão que começa a preocupar Watchett, sua governanta, e Philby, que tenta desesperadamente fazer com que ele abandone sua melancolia e siga em frente. O sofrimento profundo de Alexander acaba por afastar Philby. Em um momento de revelação, Alexander compartilha sua mais extraordinária invenção. Uma máquina do tempo com a qual ele planeja reverter o destino cruel de Emma. A máquina, operando com precisão, leva-o de volta àquela noite fatídica. O reencontro com Emma, ainda viva, enche seu coração de alegria. Ciente dos eventos que se seguiriam, ele opta por evitar o caminho da floresta, guiando Emma para a segurança da cidade. Durante o trajeto, ele vê o mesmo carro protótipo passar, mas o ignora, concentrando-se totalmente em proteger Emma. Ela, sentindo uma mudança em seu comportamento, questiona suas intenções, mas ele apenas a incentiva a ir para casa e manter-se segura. Após trocar em palavras carregadas de emoção, ele confia a sua amada ao cuidado de seu eu do passado, salvando-a de uma morte prematura antes de partir. Ele parou para comprar as flores que havia prometido a Emma. A floricultura exalava um aroma suave. No entanto, ao escolher o buquê perfeito, um grito corta o ar, seguido pelo som ensurdecedor de um acidente. Lá fora, Emma é atropelada por um carro em alta velocidade e morre instantaneamente. A tragédia desaba sobre Alexander como um véu pesado, mas ao invés de sucumbir à tristeza, ele se encontra perplexo. A vida, cruel e irônica, parecia empenhada em manter seus caminhos perpetuamente desencontrados. Com o coração pesado, ele decide que sua única saída é mais uma viagem na máquina do tempo, agora para Nova York em 2030, um futuro onde a humanidade já deu seus primeiros passos em direção às estrelas, colonizando a Lua. Na Biblioteca Pública de Nova York, Alexander encontra Vox, um assistente holográfico que brilha com um azul enigmático e afirma ter todo o conhecimento do mundo ao seu alcance. Impressionado, Alexander indaga sobre viagens no tempo, mas recebe uma risada digital. Para Vox, viagens no tempo são pura ficção, e Alexander é citado apenas como um romancista visionário, não um viajante. Frustrado por não ser levado a sério, ele decide ir ainda mais longe no tempo para o ano de 2370, um futuro assolado por catástrofes ambientais. Ao chegar, ele é recebido por socorristas que lhe contam do trágico destino da Lua, destruída por uma catástrofe gerada pela própria colônia lunar. O evento teve repercussões devastadoras para a Terra. Em pânico, Alexander corre para sua máquina do tempo, mas em sua pressa, tropeça, batendo a cabeça e se lançando sem querer para um futuro ainda mais distante. Ele acorda no ano 802.701, resgatado por um grupo de indígenas que cuidam dele com remédios naturais e muita paciência. Entre esses salvadores está um garoto curioso que o observa atentamente. Quando finalmente recupera a consciência, Alexander percebe que está em uma comunidade de cabanas rústicas, agarradas às encostas das montanhas. Sua presença é uma surpresa, e tanto para a tribo, cuja curiosidade parece misturada com uma leve desconfiança. Mara, uma jovem da tribo, conversa com ele numa língua antiga que ressoa como o bater de pedras. Ela explica que todos ali aprendem a falar essa língua na infância, mas a esquecem à medida que crescem.
O chefe da aldeia sugere que Alexander seja jogado no rio para resolver o problema de sua estranha presença, mas Mara intercede. Ela argumenta que ele é apenas um viajante confuso que bateu a cabeça. Sua intervenção permite que Alexander permaneça na tribo sem maiores incidentes. Mais tarde, ao redor de uma fogueira sob o céu estrelado, ele compartilha histórias de seu mundo, fascinando especialmente Kim, o irmão de Mara, com relatos de tecnologias e culturas de um tempo distante. Eles acolhem Alexander, oferecendo um espaço em sua casa para que ele repouse durante a noite. Nesse ínterim, Mara compartilha que seus pais migraram para outro lugar, deixando transparecer a profundidade das mudanças que o mundo passou. A visão de uma lua despedaçada no céu, cercada por um anel de detritos orbitais, surpreende Alexander, marcando o quão drásticas foram essas transformações. Curioso, ele indaga o motivo de retirarem os barcos da água ao anoitecer, supondo inicialmente que fosse uma medida contra furtos. Mara, por sua vez, parece desconhecer o termo roubado, propondo que, ao invés disso, colham flores na floresta no dia seguinte. Uma sensação sombria toma conta do ambiente, culminando em um pesadelo em que Alexander se depara com um sinistro monumento em forma de caveira. Porém, trata-se apenas de um sonho ruim do qual ele desperta assustado. Kim também é perturbado por maus sonhos, sendo confortado por sua irmã. Ao revelar os detalhes de seu pesadelo para Mara, ela revela que tais sonhos são comuns entre eles, um fenômeno já experimentado por todos naquela comunidade. Curioso, Alexander menciona a palavra Morlock, mas Mara a descarta como mero conto infantil. No dia seguinte, ele observa como a tribo preserva fragmentos das cidades antigas, mantendo-os como relíquias. Mara questiona suas razões para viajar no tempo, ao que ele explica que deseja compreender as imutabilidades do passado. Ela luta para assimilar essa noção, até que gradualmente entende que se trata de uma tentativa de recuperar algo irrecuperável. Durante um passeio de canoa, Alexander indaga sobre a ausência de idosos na aldeia, e Mara responde que eles escolheram partir, optando por não viver presos ao passado. Chegando a um campo repleto de moinhos de vento, são recebidos calorosamente por Kim, que se mostra ansioso por ouvir mais histórias sobre Nova York e os tempos antigos. Em meio a essa troca de experiências, Mara, encontrando a máquina do tempo, faz um pedido inesperado e urgente para que Alexander leve seu irmão ao passado. Confuso com tal solicitação, Alexander mal tem tempo para processar a situação, quando gritos distantes e estrondos os alertam do perigo iminente à aldeia. Ao se aproximarem, deparam-se com os aldeões em fuga desesperada. Uma figura humanoide, assemelhando-se a um macaco, surge abruptamente, forçando Alexander a buscar abrigo. Logo, mais dessas criaturas atacam, armadas com dardos que carregam uma substância negra viscosa semelhante a piche. Antes que possa investigar mais a fundo, ele e os aldeões encontram-se cercados por essas entidades, que emergem do solo com uma força assombrosa e técnicas de caça rudimentares. As feras selvagens amarravam os aldeões com brutalidade, capturando-os um a um. No caos, uma das criaturas monstruosas focou em Kim, lançando-se vorazmente em sua direção. Vendo isso, Alexander não pensou duas vezes. Ele correu em auxílio do garoto. Durante a perseguição frenética, Alexander se viu agarrando-se desesperadamente a um dos moinhos de vento, enquanto a criatura tentava arrastá-lo pelas pernas. Depois de uma luta intensa e feroz, a besta foi lançada ao chão, onde ficou inconsciente por alguns instantes. Contudo, a criatura não demorou a se recuperar e, ao despertar, arrastou Alexander de volta para a batalha. Foi então que Kim interveio heroicamente, utilizando fogo para repelir a fera, permitindo que ambos escapassem pelos túneis ocultos sob a areia. Ao retornar à vila, Alexander recebeu a notícia angustiante de que Mara havia sido levada para o covil das criaturas. Ele imediatamente propôs uma missão de resgate, mas os aldeões pareciam resignados, como se o rapto fosse uma parte normal da vida naquela região. Frustrado pela aparente apatia deles, Alexander confrontou o líder da aldeia, que lhe explicou que aqueles que lutavam eram geralmente os primeiros a ser capturados. Inconformado, Alexander conversou com Kim, instando-o a tomar uma atitude. Kim revelou que as criaturas eram conhecidas como Morlocks e enfatizou que, uma vez capturado por eles, raramente se voltava. Apesar dessa sombria realidade, Kim mencionou um local misterioso, habitado por fantasmas, e concordou em levar Alexander até lá ao cair da noite. Chegando ao local, eles encontraram um espaço repleto de relíquias antigas e hologramas desativados de Vox, que Alexander lembrava de ter visto em um museu. Embora Vox não pudesse mais atualizar seu sistema, ele revelou a existência de duas espécies dominantes na Terra, uma que vivia acima do solo e outra abaixo dele. Vox, agora com uma consciência mais cínica, lamentou sua incapacidade de intervir no mundo, apesar de todo o seu conhecimento.
Lembrando-se da visita anterior de Alexander, Vox contou que um aldeão havia escapado dos Morlocks e passou um tempo com ele, compartilhando histórias e experiências. Pressionando por mais informações, Alexander foi advertido por Vox sobre a dura realidade que o esperava. Vox então deu uma pista crucial, mencionando que os Morlocks vinham do leste. Determinado, Alexander seguiu para o leste e se deparou com um monumento macabro feito de crânios, como nos piores de seus pesadelos. Resoluto, ele continuou, descendo um penhasco íngreme até encontrar a entrada de uma caverna. Lá dentro, ele se deparou com tecnologia avançada, muito além da capacidade dos aldeões da superfície. Seguindo discretamente um par de Morlocks, Alexander explorou a sofisticada sociedade subterrânea deles, com sua metalurgia avançada e uma sombria sala que mais parecia um açougue, com instrumentos de tortura e uma pilha de roupas pessoais. Entre elas o colar de Mara, um sinal de que ela estava ali, em algum lugar naquelas profundezas sombrias. Explorando o ambiente desconhecido, Alexander, sem querer, aciona uma alavanca que o faz despencar em uma cova repleta de restos humanos. Rapidamente capturado pelos Morlocks, ele é aprisionado em uma cela obscura. Este porão subterrâneo revela-se imenso, e após descer por uma escadaria sinistra, Mara é vista presa em uma gaiola, com uma figura imponente sentada num trono à sua frente. Essa figura é o Uber Morlock, líder supremo da tribo, que lhe explica a divisão da humanidade em duas facções após a destruição da Lua: os que vivem na superfície e os que habitam as profundezas. Os Morlocks, segundo ele, se dividem em castas. Uns são o cérebro, outros os músculos e todos são controlados por telepatia. Os Morlocks capturam humanos da superfície para consumi-los, reservando apenas alguns, os mais aptos, para transformá-los em novos Morlocks. O Uber Morlock usa suas habilidades telepáticas para manter os Morlocks sob controle, evitando que consumam rapidamente os humanos disponíveis. Ele penetra nas memórias de Alexander, acusando-o de hipocrisia por criticar seu modo de vida, enquanto ele próprio perturba a natureza com suas viagens no tempo. No fundo da sala, Alexander vê seu antigo relógio e subitamente é transportado para seu laboratório antigo, repleto de projetos da máquina do tempo, e encontra Emma e os filhos que nunca teve. O Uber Morlock explica a impossibilidade de alterar o passado. A morte de Emma levou Alexander a inventar a máquina do tempo. Sem sua morte, a máquina não existiria, criando um paradoxo temporal incontornável. A criatura então lhe mostra a máquina do tempo e a oferece, junto com seu relógio. No entanto, ao pegar o relógio, Alexander aproveita para puxar o Uber Morlock, iniciando um confronto. Durante a luta, ele ativa a máquina do tempo, mas a força do Uber Morlock é avassaladora. Em um movimento desesperado, Alexander quebra uma válvula da máquina, distraindo o Uber Morlock e deixando-o fora do alcance da máquina, fazendo-o envelhecer rapidamente até virar pó. Quando finalmente seguro, Alexander verifica a data na máquina e se depara com um ano sombrio, revelando um futuro devastado e dominado pelos Morlocks. Determinado, ele faz sua escolha definitiva. Retorna ao ano de 802.701 para resgatar Mara. Usando seu relógio para bloquear o mecanismo da máquina do tempo, ele planeja sua fuga final, comprometido a mudar o que pode do futuro sombrio que presenciou. Alexander e Mara, unidos, enfrentaram os Morlocks que restavam nos labirintos subterrâneos. Em um ato desesperado, Alexander ativou uma função desconhecida da máquina, desencadeando uma onda temporal devastadora que rapidamente envelheceu as criaturas hostis até que se desintegraram em pó. Com os Morlocks eliminados, a dupla conseguiu escapar dos túneis sombrios, emergindo à superfície com os corações aliviados, embora Mara expressasse tristeza pela perda da máquina do tempo. Alexander, contudo, estava sereno, aceitando que tinha finalmente deixado seu passado tumultuado para trás e abraçava agora um novo começo. De volta à aldeia, a vida seguiu com uma paz recém-descoberta, e os dias eram preenchidos com as histórias do passado narradas por Vox, que ainda retinha a capacidade de encantar os ouvintes com relatos do mundo antigo. Alexander encontrou conforto em compartilhar memórias de seu antigo laboratório com Mara e Kim. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar, revivendo aventuras e episódios com seus antigos amigos. Nessas conversas, ele recordava como Philby, em uma realidade paralela, contava a Watchit sobre sua felicidade por Alexander ter finalmente encontrado um lugar onde pertencia. Philby, sempre pragmático, aproveitava o momento para resolver questões do cotidiano, mencionando que ele e sua esposa precisariam de uma nova governanta. Com a mesma eficiência de sempre, ela aceitou a oferta, comprometendo-se a ficar até que o Sr. Alexander decidisse retornar, mantendo uma chama de esperança para o reencontro. No momento de sua partida,
Philby, emocionado e grato pela jornada de seu amigo, lançou seu chapéu para o alto em um gesto de homenagem e despedida, simbolizando o fechamento de um capítulo e o começo de outro na história de suas vidas. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá!